Graça e paz, queridos, eu sou o pastor Demétrios e nós estamos construindo sobre a rocha. Depois de 400 anos de silêncio profético, Deus volta a falar, e desta feita, através de João Batista, a voz do que clama no deserto. E este apareceu então, anunciando o reino de Deus, chamando o povo ao arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo. Algumas pessoas entenderam que João Batista era o rei que havia de vir, era o Messias prometido, mas ele mesmo disse que não o era. Pelo contrário, ele disse que não era digno de desatar as alparcas dos pés daquele que estava vindo após si. João Batista era apenas o arauto, era apenas a pessoa que viera à frente para endireitar, para aplainar o caminho, para preparar o caminho do Senhor, anunciando então o reino e a chegada do seu rei. Posteriormente, então, o rei se apresenta, seu nome é Jesus Cristo, ele também prega arrependimento, chamando os povos e dizendo que é chegado o reino de Deus. Todos nós sabemos que a visão de reino de Israel era completamente diferente do reino que foi inaugurado por Jesus, porque o reino por ele inaugurado foi um reino espiritual, um reino que domina os corações, um reino que, na verdade, age no interior do ser humano. E Jesus, então, quando chega no capítulo 5 do seu evangelho descrito por Mateus, começa a falar sobre este reino, trazendo aquilo que alguns chamam de as leis desse novo reino, ou a maneira como o cristão deve proceder, deve viver dentro deste novo reino, que é o reino de Deus. E, a princípio, Jesus começa a falar sobre o caráter dos súditos deste novo reino. E como é que ele fala sobre o caráter destes justos? O texto diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Isso mostra que o reino é completamente diferente, visto que a felicidade nesse reino é completamente diferente da felicidade que se busca no reino dos homens. O caráter dos cidadãos desse reino é um caráter de felicidade, de bem-aventurança. A expressão no seu original também tem o sentido de aprovação divina. Jesus está dizendo que são felizes aqueles que fazem parte desse reino. Por que são felizes? Por que são bem-aventurados? Por que têm a aprovação divina? Porque enquanto no reino dos homens as pessoas estão em busca de felicidade através do acúmulo de bens, através de dinheiro, através de casas, através de carros, através de barcos, através de notoriedade, através de fama, nesse reino os bem-aventurados, ou seja, os felizes, são os humildes. E por que é que eles são felizes? Porque o reino dos céus é deles. Eles já estão vivenciando os céus na terra, eles já estão vivenciando o reino dos céus, eles já estão sob a tutela do verdadeiro rei, do justo juiz, do Senhor dos senhores, do rei
dos reis. Enquanto no reino dos homens as pessoas que se intitulam felizes são aquelas que vivem sorrindo, são aquelas que buscam essa felicidade nos vícios, nas festas, nos bailes, nos grandes ajuntamentos. No reino de Deus, felizes são aqueles que choram, não que choram por causa das necessidades, das dificuldades, mas aqueles que choram por causa da sua situação de miserabilidade, aqueles que entendem que não são nada e que precisam de uma mudança em sua vida. Eles são bem-aventurados, eles são felizes porque serão consolados. Enquanto no reino dos homens, felizes são os supermachos, os fortões, os pitbulls, aqueles que não aceitam afronta. No reino de Deus, felizes são os mansos, e esses mansos são os verdadeiros herdeiros da terra. Enquanto no reino dos homens, felizes são aqueles que vivem na corrupção, que vivem da injustiça, aqueles que pisam os pobres, que humilham as pessoas de bem, que tiram o direito das viúvas, dos órfãos e vivem então em pompa dizendo que são bons. No reino de Deus, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que estão clamando a Deus pela verdadeira justiça, porque estes um dia serão fartos da verdadeira justiça, a justiça que vem do céu. Enquanto no reino dos homens, felizes são aqueles que revidam o mal que fazem contra si, são aqueles que não têm um pingo de compaixão. No reino de Deus, felizes são aqueles que têm misericórdia, porque eles também serão alcançados e alcançarão a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Enquanto no reino dos homens, os bem-aventurados são aqueles que contam as suas peripécias de erros de todos os tipos. No reino de Deus, os felizes são os que são limpos de coração, porque eles vão ver a Deus. Enquanto no reino dos homens, os felizes e bem-aventurados são aqueles que promovem guerra, que têm poderio bélico. No reino de Deus, bem-aventurados e felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Enquanto no reino dos homens, felizes são os que perseguem, os que mostram a sua grandeza e o seu poderio pisando em alguém. No reino de Deus, bem-aventurados e felizes são os perseguidos por causa da justiça, porque desses é o reino dos céus. Enfim, bem-aventurados são aqueles que acabam sendo perseguidos por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, acabam sendo injuriados, acabam sendo alvo de mentiras, de calúnias, de infâmias, de difamação. Bem-aventurados no reino de Deus somos nós que, por causa de Jesus Cristo, acabamos ouvindo todo tipo de maldade, as pessoas falando mal de nós a todo tempo, e nós podemos então, como disse o Senhor Jesus, regozijar, nós podemos exultar, porque embora para nós não haja nada nesse reino dos homens, o nosso galardão é grande no reino dos céus. Que Deus em Cristo continue vos abençoando abundantemente.